parou para pensar o que faz uma pessoa se levantar diante das adversidades? O que nos motiva a agir mesmo quando o medo nos paralisa? A bravura. E ela é mais do que a simples ausência do medo. É a força interior que nos leva a enfrentar desafios, que nos dá coragem para lutar por aquilo que acreditamos e persistir diante das dificuldades. Seja no cotidiano ou em grandes momentos da vida, a bravura, ela nos transforma. Vamos explorar juntos o poder da bravura e como ela pode nos ajudar a experimentar, a saborear a vida? Aliás, essa questão de experimentar a vida, ela é muito interessante. Eu assisti uma aula na minha pós-graduação do professor Eduardo Chiniachik e ele comentou que até 2 anos, até nós chegarmos aos 2 anos, um bebezinho, ele experimenta a vida em 100%. Nós somos destemidos, agimos com bravura, ignorando os perigos e os riscos que nós corremos. Dos 2 até os 18, 20 anos, mais ou menos, nós vamos experimentando menos. Vamos de 50% até 10% na fase adulta. Ou seja, vamos experimentando muito pouco depois que somos adultos. Criança e adolescente quer saber, quer conhecer, quer sentir coisas diferentes, viver intensamente. Mas nós vamos perdendo isso. E quando ficamos adultos, passamos a não fazer mais as coisas, nada diferente. Passamos a experimentar muito pouco. Usamos apenas 10%. Da nossa vida para fazer coisas diferentes, para experimentar. Já percebeu como sempre repetimos as mesmas coisas? Pegamos sempre o mesmo caminho para o trabalho, ou para a escola, ou para a academia. Vamos no mesmo restaurante, assistimos os mesmos programas no mesmo horário. Deixamos de experimentar. Nem comida nova a gente come. Se experimentamos algo na nossa infância, como por exemplo, quando você foi fazer uma trilha na infância, caiu e se machucou, ficou cheio de picada de insetos, foi uma experiência péssima, muito ruim. Então, nunca mais na sua vida você quer fazer trilha. Talvez, se você se permitir viver essa experiência novamente, com outras condições, irá ressignificar isso e pode passar a adorar esse tipo de passeio, esse tipo de atividade, o que com certeza vai abrir inúmeras possibilidades para a sua vida. Mas e por que não faz isso? Por que não experimenta algo novo, uma comida, um caminho diferente? Podem ter vários motivos, mas pode ser também que você tenha medo. Medo? Medo de sair da zona de conforto, medo de sofrer, de reviver alguma experiência ruim que você teve no passado. Ou talvez você tenha, inclusive, medo de usar a sua bravura, porque um dia usou e não deu certo, foi algo ruim. Enfim, isso pode ser muito ruim para a sua vida atual. Mas sabe o que é mais interessante? A pessoa, quando está com medo, ela vai alimentando a sua insegurança com desculpas lógicas. Ela costuma dizer que ela não está fazendo aquilo por algo que o cérebro dela encontrou, que fez sentido. Quer ver um exemplo? Uma pessoa insatisfeita com o seu emprego. Ela pode sonhar em seguir uma paixão, em fazer algo que ela gosta, como abrir um negócio ou mudar de área de atuação. Mas ela não segue seu sonho, ela não faz nada, ela fica paralisada e justifica a permanência no emprego atual ou no trabalho atual dizendo que é muito arriscado, ou mudar é muito arriscado, ou que não tem segurança financeira suficiente para mudar. Isso é muito comum, justificar de maneira lógica o medo, o real medo
que tem, sem assumir o motivo verdadeiro por não ir em busca dos seus sonhos, daquilo que quer fazer. Talvez pode ser o medo do desconhecido ou de falhar na empreitada. Pode ser essa a verdadeira razão por trás dessas justificativas. Pode ter outras também. Enfim, e a bravura? O que é que a bravura tem a ver com tudo isso? A bravura é uma das mais admiráveis qualidades humanas. Ela nos impulsiona a enfrentar desafios, a superar medos e a experimentar o novo. Ela nos impulsiona a agir mesmo diante da incerteza. A bravura é frequentemente associada a ações heróicas, à superação de medos, mas nós podemos perceber a bravura diariamente em atos de coragem que moldam a vida das pessoas e das sociedades. E geralmente a gente costuma admirar uma pessoa corajosa. Uma análise mais profunda revela que essa força, a bravura, ela tem raízes complexas na neurologia e na psicologia humana. Nos últimos anos, a neurociência tem se aprofundado na compreensão de como o nosso cérebro processa situações que requerem bravura, especialmente em contextos sociais, como em conversas difíceis. Por exemplo, tem um estudo recente realizado pela Universidade de Stanford, que examinou como as pessoas se sentem sobre ter conversas complicadas. Os pesquisadores descobriram que a maioria dos participantes subestimou o impacto positivo que essas conversas poderiam ter em suas vidas. Em vez disso, as pessoas começaram a imaginar como essa conversa seria desconfortável, e isso levou à evitação. Essa percepção distorcida que ignora os benefícios potenciais da bravura em assumir o risco, por exemplo, de uma conversa difícil, é um reflexo da maneira como o nosso cérebro processa a negatividade. A pesquisa revelou que a expectativa de um resultado negativo pode ser tão debilitante quanto a real experiência do desconforto. As pessoas relataram sentir um nível elevado de estresse e ansiedade apenas ao imaginar uma conversa difícil. O corpo recebe sinais do cérebro, o estômago dói, a garganta seca, vem um desconforto enorme. E isso leva as pessoas a adiarem ou cancelarem essas situações complicadas. Será que você já passou por isso? E por isso que muitas vezes nós deixamos de experimentar o mundo, experimentar novas oportunidades, experimentar novas sensações, resolver relacionamentos complicados. Mas nem sempre isso acontece. Tem algumas situações em que a bravura aparece no pedaço. A bravura ela pode ser vista como uma resposta adaptativa, onde o cérebro avalia a situação e decide agir mesmo diante do medo. Além disso, fatores como a liberação de alguns neurotransmissores, como a dopamina e a adrenalina, também podem influenciar a motivação e a resposta emocional, ajudando a pessoa a superar o medo e agir de forma corajosa. Uma faceta da bravura que é frequentemente ignorada é a relação entre a empatia e a coragem. A neurociência sugere que a capacidade de sentir empatia, ela ativa regiões do cérebro associadas à recompensa e à conexão social. Quando consideramos o impacto das nossas palavras e ações nos outros, estamos mais dispostos a enfrentar situações difíceis. O fortalecimento dos circuitos neurais do nosso cérebro ligados à empatia pode, portanto, ser visto como um caminho para cultivar a bravura. Que interessante, né? O estudo da Universidade de Chicago, que focou na resiliência emocional e na empatia,
Demonstrou que aqueles que têm uma forte conexão emocional com os outros estão mais propensos a abordar conversas desafiadoras com confiança. Então, a empatia não só diminui a percepção do risco, mas também fornece uma motivação extrínseca, né, de fora para o desejo, né, como o desejo de preservar relacionamentos significativos, o que pode superar o impulso de evitar as conversas difíceis. Em resumo, a bravura é uma combinação de processos neurológicos, emocionais e sociais que permitem que indivíduos enfrentem desafios com coragem. E qual a diferença entre bravura e coragem? Na psicologia positiva, a coragem é uma das 6 virtudes fundamentais do ser humano e inclui várias forças de caráter. E a bravura é uma dessas forças dentro da virtude da coragem. Outras forças dentro da virtude da coragem incluem, além da bravura, a perseverança, a honestidade e o entusiasmo. E nós falaremos dessas demais forças nos próximos vídeos. Então, a bravura é um aspecto da coragem, focado na ação diante do medo e do perigo, enquanto a coragem, como virtude, abrange também outras formas de enfrentamento de desafios. Muitas das histórias mais inspiradoras da humanidade são sobre pessoas que com bravura superaram desafios aparentemente intransponíveis. Pense em figuras como Rosa Parks, que em 1955 nos Estados Unidos se recusou a ceder o seu assento a um homem branco. Era em um ônibus isso, né? Porque era uma época em que os negros tinham que ceder os lugares. Aliás, os negros não podiam nem usar o mesmo ônibus, muitas vezes, que os brancos, porque existia leis racistas. E a atitude da Rosa fez com que surgisse todo um movimento e marcou a luta pelos direitos civis. E contra o racismo, é claro, né? Então, mesmo sobre ameaça e represálias, Parks manteve sua posição, ficou lá no ônibus e se tornou um símbolo de referência e de coragem. Talvez você também já tenha ouvido falar de Malala Yousafzai. Eu já falei até em outros vídeos que o exemplo dela é fantástico, né? Ela enfrentou um atentado contra a sua vida aos 15 anos de idade e mesmo recebendo ameaças extremas do Talibã, continuou a defender a educação de meninas no Paquistão. Esses exemplos mostram que a bravura não significa a ausência do medo, mas sim a capacidade de agir apesar dele. É através da bravura que questões como o preconceito de qualquer tipo, ele é combatido e a humanidade vai dando pequenos passos, né, em rumo ao seu desenvolvimento social, intelectual e científico. A bravura desafia aquilo que está pré-estabelecido por minorias, como verdades absolutas, e promove um mundo melhor e muito mais justo. A coragem individual tem um efeito coletivo poderosíssimo. A história, a ciência e a arte foram moldadas por pessoas que ousaram desafiar convenções e experimentar a vida. Então, a bravura de um cientista ao propor uma teoria revolucionária, a bravura de um artista ao expressar uma ideia inovadora, ou de um ativista ao lutar pelos direitos fundamentais. É isso que transforma e melhora o mundo que a gente vive. Na vida cotidiana, pequenos atos de bravura podem fazer a diferença. Defender alguém que está sendo injustiçado, tomar a iniciativa de resolver um problema ou simplesmente persistir diante das dificuldades são formas de exercitar essa força. Dizer não quando necessário, expressar sua opinião e assumir responsabilidades são formas de praticar a bravura. O medo vai aparecer. E aí pergunte-se, por que eu estou com medo de verdade? Em cada decisão corajosa, em cada passo dado diante da adversidade, nós encontramos a oportunidade de fortalecer nossa própria essência e inspirar aqueles ao nosso redor. Então, seja nos pequenos desafios diários ou nas grandes transformações da vida, a bravura é uma chama
que ilumina o caminho do desenvolvimento e da realização. Então olhe para dentro de si, encontre a sua coragem e a sua bravura. Ela está aí, à sua disposição, esperando para ser usada. Um grande beijo, espero ter te ajudado. Se gostou, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e se inscreva. Nós estamos precisando de novos seguidores. Até a próxima!